Então, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Muito do que a gente vai falar já é do conhecimento, né, de muitos profissionais que estão nos assistindo. Nós vamos focar mais na primeira fase de adesão do segundo ciclo do PEMAC 2013. Então, o PEMAC ele foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2011. O primeiro ciclo, como eu acabei de dizer, de 2011, somente aceitou a adesão de equipes de saúde da família e de saúde bucal. Esse segundo ciclo, então, ele já expandiu, universalizou. Todas as equipes de saúde da família poderão aderir, de saúde bucal, inclusive os centros de especialidades odontológicas, os núcleos de apoio à saúde da família, os consultórios na rua, as equipes também de atenção domiciliar, né? EMAP, né? EMAP e EMAD. E as equipes parametrizadas, né? Que no segundo momento também vocês vão receber uma orientação, apesar de que isso está citada toda a orientação na portaria 2488, né, que é da política de atenção básica, mas a gente vai tentar também dar uma orientação. O PEMAC vinculou pela primeira vez o repasse de recursos à implantação e alcance de padrões de acesso e de qualidade pelas equipes de atenção básica. Então, por ele ser um programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica, o Ministério vinculou um PAB variável de qualidade. Então, a equipe de estratégia em saúde da família, com saúde bucal ou não, ela recebe um PAB variável normal e, a partir do momento que o município, que a equipe aderiu ao PEMAC, passou a ganhar um PAB de qualidade, né? Então, tem muitas equipes que passaram pela avaliação externa, que permaneceram na condição de regular, de bom ou de ótimo, ficaram com 20% do PAB variável que foi estipulado pelo PEMAC, 60% ou 100%. Então, foi pela primeira vez que teve esse ganho, né, de incentivo maior para a atenção básica, que é uma coisa bastante importante, porque é uma das queixas maiores, né, que a gente escuta nos últimos anos, é que o financiamento da atenção básica é muito pequeno para suprir a necessidade dos municípios, né. Então, assim, dar uma passada nos objetivos do PEMAC. Como eu acabei de dizer, ele fomenta o financiamento da atenção básica. Então, o financiamento é uma coisa bastante expressiva, sendo que se uma equipe ela ficou na condição de ótimo, né, alcançou um resultado muito bom na primeira avaliação externa, chega a receber o dobro do PAB variável. Mobilizou os profissionais e gestores em prol de mudanças nas condições e práticas, né, nos processos de trabalho, tanto da gestão quanto no processo de trabalho das equipes. E com consequente melhora para o atendimento da população, né, que todo o objetivo final do programa é um atendimento que oportunize um maior acesso e um acesso com qualidade. O que é maior acesso? É a partir do momento que uma equipe de saúde da família, uma UBS, ela não dá oportunidade de horário para possibilitar o acesso dos usuários, dos munícipes, ela não está colaborando com a questão do acesso. Outro exemplo, assim, bem prático, né? Se uma equipe não tem um processo de trabalho com um acolhimento adequado, e vamos supor, só tem 20 fichas ou 40 fichas por dia para o médico, e o usuário que chega procurando uma consulta não consegue agendamento e não é acolhido nas suas necessidades, apesar de naquele dia ele não poder também fazer a consulta médica, isso aí é impossibilitar o acesso. A qualidade se refere a quê, explicitamente? A processos de trabalho que podem ser melhorados a partir do alcance de padrões de qualidade. Então, tem um processo de trabalho que pode estar muito aquém do necessário e com o PEMAC ele vem como um indutor para que qualifique o processo de trabalho das equipes. Processo de trabalho esse, como vamos dar um exemplo, consulta de pré-natal. Se existe em determinada região
uma mortalidade materna muito alta, esse processo de trabalho tem que ser revisto em todos os níveis de atenção. Mas o que primeiro nos chama atenção é a qualidade do atendimento na atenção básica. Não vamos dizer que a atenção básica vai ser a culpada pelo aumento da mortalidade materna, né? O exemplo que eu estou dando. Porém, a gente sabe que um bom pré-natal, bem feito, com qualidade, com recursos oferecidos para exames, uma boa consulta com a enfermagem, né, mensalmente, as consultas que são preconizadas pelo médico e depois um encaminhamento correto, isso vai diminuir consideravelmente o problema da mortalidade materna também. Outro objetivo do PEMAC é que ele promoveu espaços de diálogo e negociação entre as equipes, gestores e usuários, produzindo mudanças concretas na realidade dos serviços de atenção básica. Então, qual é esse diálogo e essa negociação entre as equipes e gestores? Hoje, parte do princípio que a gestão ela não pode tomar somente as decisões que cabem a todos os atores que estão envolvidos na atenção básica, né? Tem que ter sempre essa consciência do gestor de que ele está, num determinado momento, gerenciando a saúde do município, mas os profissionais que coordenam a atenção básica, os profissionais que estão nas equipes, eles também têm que ser escutados para a construção coletiva de soluções. Estimulou também o uso dos sistemas de informação, que é um grande nó crítico que nós temos, a utilização das ferramentas de sistemas de informação. O sistema de informação atualmente da atenção básica é o SIAB, né? O Ministério já está acenando com o ESUS, que o sistema nosso vai ser ESUS-CISAB, né? Que de SIAB passa para CISAB. A gente vai estar provavelmente falando sobre esse tema mais adiante, mas é um sistema que ele já vem também para integrar todos os outros sistemas de informação, diminuindo o trabalho dos profissionais de preencherem várias fichas ao mesmo tempo, integrando realmente as informações. Outro objetivo muito importante do PEMAC foi institucionalizar a cultura da avaliação. Essa avaliação que é vista por todos os profissionais como uma punição, ninguém gosta de ser avaliado. O PEMAC ele traz um instrumento de autoavaliação durante o seu processo, né, durante as 4 fases. A segunda fase entra na autoavaliação das equipes, é uma das etapas do segundo momento do PEMAC. Então, ele institui essa cultura. Primeiro, o gestor, as equipes vão se autoavaliar e, a partir dessa autoavaliação, eles vão refletir sobre o processo de trabalho deles. Não é uma pessoa de fora que vem e vai dizer, o processo de trabalho de vocês está ruim, ou está bom, ou está ótimo, ou está muito ruim, vocês precisam melhorar. É a partir da autoavaliação feita pelos próprios profissionais e gestores que vai estimulá-los a mudanças. Então, isso aí é uma coisa bastante importante. Aqui eu vou passar para vocês as fases do PEMAC, porque nós temos vários municípios ainda em Santa Catarina e equipes que não aderiram ao primeiro ciclo de 2011, 2012. Então, a primeira fase, que é o nosso objetivo na nossa fala de hoje, é adesão e contratualização, né? Então, a fase da adesão, o gestor municipal ele tem que entrar no sistema e fazer adesão de todas as equipes que ele julgue necessário colocar no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, né? Tanto as equipes de atenção básica, estratégia em saúde da família, saúde bucal, as equipes parametrizadas, CEL, NASF, consultórios na rua, equipes de atenção domiciliar. Ele vai fazer essa primeira adesão e a segunda etapa, logo depois que fechar a adesão, que está prevista para o dia 31 agora de março, já abre a contratualização das equipes novas e municípios novos, né, que tem equipes que estão entrando pela primeira vez, e recontratualização para as equipes que participaram do primeiro ciclo, né, de 2011 e 2012. Então, essa contratualização é um ponto que a gente tem que
debruçar e dar bastante orientação e que vocês fiquem cientes de que a construção de um novo processo de trabalho e a inserção do município e das equipes no PEMAC passa por um acordo coletivo entre gestores e profissionais da atenção básica, porque o gestor ele está numa posição de gerenciamento, né? E as equipes de saúde da família, os coordenadores da atenção básica e as demais equipes, né, de STEL, de NASF, eles são os executores da política, né, de atenção básica e de média complexidade, se tratando de STEL na parte da odontologia. Então, as equipes o gestor vai ter que mobilizar, chamar todos os coordenadores e os profissionais, porque cada profissional, coordenador ou responsável pela equipe de atenção básica, ou pelo NASF, eles serão os gestores, né, no momento de contratualizar no sistema, de colocar inclusive as informações. Essa etapa de contratualização e recontratualização, ela está sendo pensada que será aberto no sistema após o dia 31 de março. Até dia 31 está o prazo para fazer adesão. A gente pede que os municípios se apressem, não deixem para a semana que vem, por ser uma semana que nós teremos feriado de Páscoa, e o sistema, quando fica muito, para os últimos dias, o sistema fica muito congestionado e começa a dar problema e acaba ficando equipes e municípios de fora, tá? Então tem que ter todo um cuidado. A gente sabe que com a mudança da gestão, falta entendimento no sistema, como entrar, como fazer a senha, mas tem que ter também uma colaboração, uma solidariedade por parte daquele município vizinho que já conseguiu fazer a adesão, de repente, olha, vamos ligar para o município X que já fez adesão e vamos pedir como é que eles fizeram, o que facilitou para eles entrarem no sistema. Tem também a gerência de saúde, né, que todos os documentos que vêm do Ministério nós repassamos para as gerências de saúde como passo a passo para fazer adesão. A gerência de saúde, por sua vez, ela repassa aos gestores municipais e para os coordenadores de atenção básica. Então tem que sentar, fazer uma leitura e ter um entendimento. A gente sabe que tem muita dificuldade em acessar sistemas de informação, as ferramentas, mas em cada município é essencial que tenha alguém com expertise suficiente para conseguir contornar esses problemas, porque se torna angustiante à medida que o município quer fazer adesão. O gestor dá senha geralmente lá para a coordenadora de atenção básica. Muitos municípios não têm a figura da coordenadora no controle e avaliação. Eles entram no sistema, não conseguem porque não tem a leitura, né, do documento que a gente envia da gerência de atenção básica e acaba gerando assim um certo estresse. Aí não consegue fazer a primeira, a segunda, aí a gente liga para Brasília, mas assim, fica todo mundo deixando para a última hora. Então isso aí é coisas como teve mudança de gestor, o que tem que ser feito? Não deixar para a última hora, porque tem muito gestor que precisa cadastrar senha, precisa mandar e-mail lá para o órgão que libera as senhas. Então é importante que se faça isso o quanto antes. A contratualização, então, como eu já falei, vai ter que ser feito o gestor chamar todas as coordenadoras e equipes para fazer essa falar do que se trata e de como é que vai ser conduzido o processo. Já na segunda fase do PEMAC é a fase do desenvolvimento, que aí vai se aplicar o instrumento de autoavaliação, né, que é o AMAC, para quem já fez a adesão ao primeiro ciclo, e, na verdade, a autoavaliação é que vai nortear, assim, 90% a reflexão dos profissionais para alavancar, né, todo o processo até o final. Depois, na terceira fase, é a avaliação externa. Aqui, ainda no desenvolvimento, ainda a gente vai passar pela autoavaliação, o monitoramento, que é o monitoramento que tem que ser feito de todos os indicadores, né, que vocês atendem criança, adolescente, gestante, idoso, e tudo isso se reverte em indicadores. E esses indicadores, eles têm que ser pactuados, cumprir metas e atender esses indicadores, né, colocando não tanta só a coisa objetiva, eu tenho que alcançar a meta X e tem que ser isso. Não é bem assim. A gente
tem que usar também a subjetividade, né? A gente tem que ver que aquela gestante, qual é o contexto que ela vive, o que é preciso para que ela tenha um atendimento, uma gestação de qualidade. Na avaliação externa, isso vai ficar para mais adiante, né? Que depois da segunda fase, a gente não vai agora também estar dando tanta ênfase. E a quarta fase do PEMAC depois é a recontratualização, que para quem aderiu 2011 e 2012, vai automaticamente estar recontratualizando. Na recontratualização, as equipes vão ter que verificar o que eles alcançaram de meta de indicadores, né, na qualidade, e vão ter que pactuar para frente, né? Novos indicadores, se alcançaram, se não alcançaram, vão ter que trabalhar para isso. Aqui a gente só trouxe um slide para mostrar que na adesão de 2011, o percentual de municípios, né, de Santa Catarina que aderiram ao programa, ao PEMAC, e Santa Catarina ficou aqui em 4º lugar, né, ficou numa posição muito boa. Aqui no outro slide, então, eu trago o percentual de equipes que aderiram ao PEMAC, né, na fase do primeiro ciclo de 2011-2012, e Santa Catarina ficou em 1º lugar no Brasil em adesão por equipe. Foi bastante expressivo, isso deu, assim, qualificou bastante Santa Catarina no cenário nacional e inclusive na região sul, porque Santa Catarina sempre fica um pouquinho escondido, né, atrás do Rio Grande do Sul e do Paraná, e nós nos destacamos, inclusive com a instituição do apoio institucional para atenção básica no primeiro ciclo. Então, o que foi o apoio institucional? Eu vou passar esse slide e vou falar um pouquinho sobre o que seria esse apoio institucional. É uma nova ferramenta de gerenciamento, na verdade. O apoio institucional, ele é uma ferramenta que ele institui um processo de construção coletiva. Um exemplo, assim, que fica mais claro, se vocês forem ler ali, o exemplo é maravilhoso, o autor é bastante expressivo, mas o apoio institucional se dá como? A partir da realidade do município ou da equipe, das dificuldades apresentadas ou busca de soluções que às vezes não é somente para um problema, o apoio institucional ele promove o quê? O encontro de todos os atores que estão envolvidos em roda, né? Em roda que a gente diz, coloca todos os atores de repente no mesmo espaço para descobrir soluções, né? Então não é assim, o Estado chega para o município e diz, vocês estão fazendo errado a partir de uma supervisão feita e vocês têm que fazer assim, 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 não. Parte do princípio que a gente tem que cada município tem a sua realidade, tem as especificidades, como cada equipe tem o seu processo de trabalho também. E isso tem que ser respeitado. Então, o apoio institucional, ele vai ser dado pelas GEABs, gestos e apoiadores de COSEMES para os gestores municipais, principalmente para esses que estão começando agora, né, que não vieram da gestão passada. Esses gestores municipais, quem são? São os secretários municipais de saúde e as coordenadoras municipais de atenção básica, porque não é possível a gerência de atenção básica dar esse apoio diretamente para cada equipe, sendo que nós temos em torno aí de 1.400 equipes. O Telesaúde, que tem um papel extremamente fundamental na educação permanente, vai continuar com as webconferências, vai continuar com as consultorias, né, individuais para as equipes de atenção básica, ESB e NASF, tá? Então, nas equipes de atenção básica, quando eu falo, eu já estou falando das estratégias de saúde da família, né, que entra a equipe de saúde bucal, saúde da família e agentes comunitários de saúde. E agora também para os NASF. Esse apoio dado pelo Telesaúde, ele está totalmente ligado à educação permanente e é uma educação permanente diferenciada que não fica somente em capacitações pontuais. Então, é uma educação permanente, é uma ferramenta que vem para provocar reflexão dos profissionais sobre o seu processo de trabalho e o teleconsultor junto com a equipe que vai fazer desdobramentos e descobrir qual é o caminho melhor para fazer com que aquele processo de trabalho sofra transformações.
Como fazer novas adesões para o segundo ciclo do PEMAC? Agora a gente vai dar um breve intervalo e nós vamos passar para Maria Catarina, que ela vai estar falando para vocês, inclusive mostrando várias páginas, né, telas que aparecem no momento que vocês acessam o sistema. E no final dos 20 minutos que a Maria Catarina vai fazer a sua exposição, então a gente recebe as perguntas, os questionamentos. Na medida que esgotar o tempo, a gente continua recebendo e responde depois por escrito para todos que estiverem com a intenção de aprender um pouco mais. Eu agradeço a atenção de vocês e nos colocamos à disposição na Gerência de Coordenação da Atenção Básica, né? Cada região tem um número limitado de municípios que podem estar sendo acessados através das suas coordenadoras macro-regionais. Boa tarde a todos. Pessoal, então boa tarde, retornando. Meu nome é Catarina e vamos dar continuidade a essa web sobre o PEMAC. Como a Mari falou, como fazer as novas adesões no segundo ciclo do PEMAC? Na realidade, nós vamos ter vários momentos. A adesão vai ser agora até dia 31 de março. Aquilo que a Mari já falou, que não deixar para a última hora, fazer essa adesão até 31 de março. Estamos ligando para todos os municípios, entrando em contato, tanto a Regional de Saúde, como os apoiadores do COSEMS, como o Telesaúde, para que a gente consiga dessa vez não ter os 80% de municípios aderidos, mais de 100%. E quando você fizer a adesão das equipes, nos outros momentos, na contratualização, você não pode mais mudar esse dado, essa informação continua. Aquilo que a Mari já falou, quem pode aderir? As equipes de saúde da família, as equipes de atenção básica parametrizadas, na FICEL. Se por acaso o município foi o mesmo gestor que aderiu à fase, ao primeiro ciclo, ele vai simplesmente entrar no sistema, no site, que eu já vou dar a entrada no site lá no DAB, e ele vai entrar com a senha e com o login e vai fazer toda a fase da adesão. Se ele mudou o gestor, ele vai solicitar a mudança de login e da senha e acessar ou com CPF e acessar a nova senha e o novo sistema. Esse é o que está mais complicado, porque a maioria dos nossos municípios mudou o gestor e o gestor não está com a senha anterior, nem login anterior. E principalmente os municípios que não aderiram à fase passada, eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que se cadastrar. Então o gestor vai ter que fazer um novo cadastramento. Por quê? Porque ele modificou o gestor. E o portal aqui no DAB que a gente vai entrar no sistema, o sistema de informação, que vai entrar na página do DAB, vai ter toda essa questão da página do DAB, e caso o município, aquilo que eu já falei, tenha acessado já a primeira fase do ciclo, ele não vai ter tanto problema. Mas vai ter mais problema e mais preocupação e não deixar para a última hora o município que não aderiu à primeira fase. Então ele não conhece o sistema, ele não conhece todas as páginas, o que precisa preencher ou não preencher. Esse é o site que você vai entrar, porque se você entrar direto na página do site, tem alguns momentos que alguns municípios não estão entrando. Então, o http://dab.saude.gov.br/sistemas/cgdab/login.php, você entra direto na página, coloca o seu login e a senha. Se por acaso não tiver, é um gestor novo, ele vai entrar pelo fundo e vai fazer todo o cadastro. Ele vai inserir o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde, a senha do Fundo Municipal de Saúde. O município não tem, não sabe qual é o seu CNPJ, não sabe qual é o seu login do fundo, a sua senha do Fundo Municipal de Saúde. Ele tem que entrar em contato. Ou a gente orienta como é que ele vai entrar em contato, mas a maioria dos municípios, os técnicos continuaram o mesmo. Mudou o gestor, os técnicos continuaram o mesmo. Aqui é a página do DAB, que é onde que você vai entrar tanto na questão da Requalifica UBS, na questão do PSE e na página do PEMAC. Ou você vai entrar no portal do gestor, colocando o seu usuário e a sua senha. Você entra, vai entrar no portal do gestor e vai colocar o seu login e sua senha. Se por acaso, aquilo que eu comentei, o gestor não sabe quem é qual é o seu CNPJ e sua senha do fundo, ele vai entrar em contato com a DICOM
e essa vai lhe informar, vai dar essa informação. Se esse gestor é novo, ele vai preencher, lembrando sempre que vai ter que ser a mesma senha, se for em letra maiúscula ou minúscula, ela vai ter que usar os mesmos caracteres da última senha, da senha anterior. Se por acaso esse gestor é novo, ele vai fazer o seu cadastramento. O seu cadastramento ele vai pedir algumas informações. Nessas informações que ele vai pedir, então você sempre tem que fazer, agora é o cadastro, adesão da gestão. Então é do gestor que você vai solicitar. Então vai aparecer a página da questão da adesão da gestão. E essa é a página que o gestor vai pedir, vai fazer o seu cadastramento. Vai pedir os dados do gestor, como todos os endereços, então ele vai preencher. Então é um pouco mais demorado para os municípios novos que irão aderir, então ele vai fazer todo esse cadastramento. E esse cadastramento é do secretário municipal de saúde, ou do gestor desse local. Se por acaso é novo, ele vai avançar. Se é um município que já fez, ele não passa nem por essa página, ele já vai direto na página da análise. Entrou, você vai para onde? Você vai colocar os seus dados, informar, você vai entrar em PEMAC Atenção Básica. PEMAC Atenção Básica vai entrar e pegar as informações. Entrando em PEMAC Atenção Básica, vai entrar usuário, login e a senha. Sempre vai, quando entra já no gestor municipal, cadastrei, ou já tenho o meu cadastro anterior, vai entrar no gestor municipal. Eu vou nesta seta verde e vou para a próxima página, que é a página da adesão ao PEMAC do Ministério. Onde é que eu entro? Eu entro na página adesão ao PEMAC. Aqui no terceiro item eu entro na adesão ao PEMAC. Entrou na adesão ao PEMAC, vai aparecer primeira etapa de adesão ao PEMAC. Entro na primeira etapa de adesão ao PEMAC. Nessa página aqui eu só vou avançar da adesão e contratualização, eu só vou avançar essa página. Ela não tem nada que responder, eu avanço essa página. A página seguinte, essa página é para quem já fez adesão no primeiro ciclo, vai aparecer essa fase de avaliação dos resultados obtidos. Quem nunca fez, quem não fez, que é a primeira vez, não vai aparecer os resultados obtidos, porque esses resultados foram da avaliação externa da fase anterior. Então essa é só para quem já fez no ciclo anterior. Ok. A próxima página vai dizer o que eu tenho, qual é a minha capacidade instalada. E é isso que está confundindo os nossos municípios, porque nós temos, Santa Catarina tem uma particularidade que tem o NASF-SC, o NASF Santa Catarina, que a gente cofinancia o recurso NASF para os municípios de pequeno porte. E, lógico, o município tem o NASF, mas ele vai colocar na capacidade instalada o que ele tem. Então, o que ele tem? Equipe de saúde da família, quantas equipes que ele tem, quantas equipes de saúde bucal, e aqui que está aparecendo o problema. O município, se é NASF-SC, ele não vai colocar aqui. Ele vai colocar na próxima etapa, dizendo que ele vai aderir. E se ele tem, lógico, se ele tem o NASF federal, ele vai colocar aqui para ter avaliação, ou se ele tem o CEL. E aqui entra a questão das equipes parametrizadas. A gente não tem nenhuma informação que a gente tem alguma equipe parametrizada cadastrada. Então, quando vem o cadastro do município aparecendo que é uma equipe parametrizada, a gente entra em contato, porque a gente confere com o CNES se realmente aquele município tem equipe parametrizada ou não. Lembrando que a equipe parametrizada, dentro do manual instrutivo lá do PEMAC, dentro da portaria, explicam essa questão. A equipe parametrizada ela é uma equipe que tem a questão da carga horária médica e ela tem que ter cadastro no CIAB, tem que ter a população adscrita, tem que ter um território delimitado. Então, são profissionais, médicos e enfermeiros que têm que ter uma carga horária limite. Não é a mesma coisa do que a equipe transitória. A equipe transitória é aquela equipe que tem a questão que, em alguns momentos, ela não vai receber o PAB variável completo. Então, essa página é o que está dando mais problema, mais dúvidas nos municípios. Eu vou colocar o número de equipe que eu tenho, a equipe de saúde da família, a capacidade instalada, as equipes de saúde bucal, avaliar realmente se as minhas equipes são parametrizadas ou não, se eu tenho ou não. Dúvidas, entre em contato ou leiam o manual. E os NASFs e o CEL. Lembrando que o NASF-SC você não vai colocar. Na questão 2.2, a gente vai colocar dentro, até julho de 2013, o município tem interesse de implantar novas equipes? Vai responder na questão 2.2,
sim ou não. Se for um município que tem o NASF-SC, ele pode colocar sim, porque se sair a portaria dos valores que já temos, a portaria do NASF-3, e a hora que sair a portaria dos valores do NASF-3, esse município vai fazer a migração. Fazendo a migração, então provavelmente até julho a gente já tem essa informação, vocês já podem colocar o NASF, que seria de Santa Catarina, migrar para o federal. Ou se vocês têm um teto de equipes de saúde da família ou saúde bucal e vão querer aumentar esse teto, também coloca-se essa informação. Eu tenho um teto de 10 equipes de saúde da família, eu tenho hoje só implantadas 5, mas eu quero implantar mais 2. Então vou colocar as 2 equipes de saúde da família ali. Ou eu não tenho nenhuma saúde bucal, eu quero implantar as 5 equipes de saúde bucal, eu vou colocar essa informação. Na 2.4 me pergunta, dessas que eu quero implantar, quantas que eu quero avaliar? Por que isso? Porque na realidade o Ministério tem que ter uma avaliação de quantos municípios têm interesse em implantar, para ver essa questão não só de recursos financeiros, mas ver a questão do montante e a questão das próprias orientações. Aqui é a pergunta 3.1, que diz, se você acompanhou o primeiro ciclo ou não. Se o município é um gestor novo ou a equipe técnica são novas, ela acompanhou sim ou não, tá? Não se preocupem nessa questão. Se por acaso eu sou um gestor novo, estou me cadastrando agora, não aderi ao primeiro ciclo, eu vou salvar e terminei essa questão. Lógico que nós, o Estado, a gente recebe um relatório, a gente está avaliando e vendo se realmente deu ok esse relatório dessa equipe. Então, a gente sempre recebe esse último relatório que a gente teve até o dia 19. Lógico, os municípios que fizeram no dia 19, ainda a gente não tem esse dado se ele participou ou não. O que a gente vai fazer? A gente vai avaliar e entramos em contato com o município para ver se deu tudo certo. O município que já fez a adesão no ciclo anterior, vai aparecer um questionário e esse questionário vai estar respondendo a questão, como foi a questão da recontratalização, como foi a avaliação externa. Então, é um questionário que só os municípios que fizeram adesão no primeiro ciclo vão responder esse questionário de 4 páginas, se eu não me engano. Então, quando eu salvei a adesão e terminei toda essa fase e o município vai estar habilitado para fazer a contratualização. Lembrando que a contratualização, no primeiro ciclo, vocês encaminharam vários documentos, tinham que escanear, assinar. Ainda o Ministério não sinalizou se vai ser deste mesmo módulo ou não. Então, ele está ainda avaliando, mas assim que nós tivermos essa informação, após março, a gente entra em contato para essa segunda fase. Terminou isso, o que o município vai fazer? Ele vai começar a fazer a pactuação com a equipe. Pactuando com as equipes, todo o trabalho que é necessário, como é que vai fazer essa questão da segunda fase do PEMAC. Então, essas informações, todas elas são, que a gente colocou agora, elas são pré-requisitos para contratualização. Então, o município precisa dizer quantos que eu tenho, quantos que eu quero dessas que eu tenho, quantos que vão aderir à recontratualização, porque fechou, eu não posso estar alterando, eu gostaria de incluir ou não. E na segunda etapa de contratualização, aquilo que a gente comentou, que deve ser feito nesse período. A pactuação, né, com as equipes, essa questão do compromisso das equipes, ver esse calendário da recontratualização e observar se todas essas minhas equipes entraram na questão das equipes de saúde da família, as equipes de saúde bucal, e o prazo que a gente tem até, que é começar dia 15 de março, não iniciou ainda, e o prazo que a gente tem até 30 de junho. Qualquer mudança de prazo a gente vai informando. E o NASF e o CEL também entra essa questão. Lógico, nem todos os nossos municípios têm o CEL, mas o CEL também vai ter a avaliação externa, o NASF, e vai ter a avaliação externa das equipes de saúde da família e saúde bucal. Aqui são os nossos telefones, os nossos e-mails, os nossos contatos para qualquer dúvida. A consultoria do Telesaúde, o e-mail da consultoria do Telesaúde, o e-mail da consultoria das equipes do NASF e do Telesaúde e a coordenação da gestão da atenção básica. Vocês sabem que o nosso e-mail é GEABS, dependendo de qual macro você tem a macro específica, né? Nós temos a macro que é do Grande Oeste, que é GEABS-EO,
macro da Grande Florianópolis, da Grande Florianópolis é GEABS F, do Sul é GEABS S, do Planalto Serrano é GEABS MOPS, mas também pode ser encaminhado para os GEABS que a nossa gerente encaminha para nós essa informação. Vamos começar a responder as perguntas. A primeira é de Forquilinha. Eles dão boa tarde, eles falam que fizeram a segunda adesão do município pela senha do gestor. Então perguntam se é necessário realizar mais alguma coisa além de sentar com as equipes e avaliar os indicadores pactuados. Bem, nesse momento, o importante vocês já fizeram, foi a adesão ao segundo ciclo do PEMAC. A adesão é até o dia 31, a partir do dia 31, provavelmente o DAB vai estar colocando uma data para início da contratualização das equipes novas e recontratualização dos municípios e das equipes que fizeram parte do primeiro ciclo do PEMAC. Tá? Então, ainda a data estabelecida de término da contratualização e recontratualização é até dia 30 de junho. E a data de início, o DAB ainda vai passar para os estados, né, repassar aos municípios. Mas é importante que vocês já verifiquem, né, como é que ficaram os indicadores, mas no momento que o sistema abrir para fazer a contratualização e recontratualização, principalmente para quem vai fazer a recontratualização, eles vão colocar os indicadores, né? E aí vocês já vão estar trabalhando em cima das metas para esse novo período até a próxima avaliação externa. Também Forquilinha quer saber qual a porcentagem máxima de recurso pode ser utilizado para a bonificação dos funcionários envolvidos no PEMAC. Não existe um percentual estipulado, tá? O dinheiro do PEMAC, a lógica é a do PAB variável. É o gestor que tem que gerenciar isso junto com a coordenação da atenção básica e todos os atores envolvidos nesse programa, né? Envolvidos no PEMAC ou na atenção básica como um todo. Então, na verdade, não existe assim nada em portaria que diga 30%, 40%, 50%. Até porque todo o dinheiro do PAB variável, ele deve ser usado em tudo que for necessário para a atenção básica, né? Lembrando que tem uma portaria 204 que norteia no que o gestor pode gastar e não pode gastar. A questão das gratificações, né, com o dinheiro do PEMAC, esse PAB de variável de qualidade, que foi instituído pelo PEMAC, tem gerado muitas discussões, né? Tem municípios que acabam comprometendo todo esse valor e esquecem que eles têm que reservar também uma parte para educação permanente, para contratar um coordenador de atenção básica, município que tem até mais do que 3 equipes, e aí cada coordenador de UBS fica fazendo um papel assim meio que de coordenador da unidade e coordenador do município como um todo. A questão de um apoiador institucional para atenção básica, não simplesmente só para conduzir o Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade, mas para conduzir todos os processos que acontecem na atenção básica. Então, a figura de um apoiador institucional, ele vai estar sempre centrado e voltado para resolver questões coletivas, chamando todos os atores envolvidos. Então, vocês têm que pensar muito bem, assim, não deixar o gestor assustado e dizer, não, nós vamos pactuar ou recontratualizar a partir do momento que nós vamos ganhar uma gratificação muito boa. Eu sei que a maioria dos municípios tem uma defasagem no pagamento, né, no valor que pagam profissionais, isso aí a nível não é só de Santa Catarina, é do Brasil, mas tem que ter um cuidado. Eu acho que todos podem ser gratificados, mas temos que tomar bastante cuidado, que a gente sabe que tem uma grande deficiência de educação permanente e de pessoas exclusivas para conduzir a coordenação da atenção básica. E a atenção básica acaba sempre ficando assim um pouco esquecida. Aí depois a gente não sabe por que a gente precisa tanto da média complexidade de consultas especializadas e de hospitais para atendimento, leitos de determinadas especialidades. Se tiver um coordenador de atenção básica, essa pessoa vai ter um olhar voltado para os processos de trabalho, como é que ele pode conduzir um processo através de acordos entre coletivos, quando eu digo coletivos, através dos secretários de saúde, dos coordenadores de UBS e dos usuários, né? Porque a gente tem que pensar sempre que o nosso objetivo final é um bom atendimento para a população.
Então, a questão da gratificação, vocês têm que repensar, pode ser usada uma parte do dinheiro, mas ela não pode ser toda, o dinheiro não pode ser todo dispensado, né, somente para gratificação. Bom Jesus quer saber se a recontratualização também é até dia 31. Não, como a gente já falou, a adesão vai até o dia 31 de março. Após 31 de março, o DAB vai estar colocando, né, uma data para o início da recontratualização, tá? Que, a princípio, a data final vai ser 30 de junho, mas a data de início o Ministério acabou, né, prorrogando, né, que até na página, se vocês olharem, tá, que é a partir do dia 15. Mas alguns municípios já entraram no sistema e não aparece a página ainda no sistema para recontratualização. Bom, várias equipes perguntaram se tem data aproximada para avaliação externa do segundo ciclo. Pode. Não tem data aproximada ainda, porque na realidade, lembro que a avaliação externa ela já está na terceira fase, né? Na fase final. Então não tem uma data aproximada. Se a gente vai na recontratualização até junho, provavelmente ela vai para que período? Para outubro, né? Ou setembro, mas a gente não tem uma data, o Ministério não informou qual a data, tá? Bom, Itapuá quer saber se NASF estadual também pode participar do PEMAC. Lembram aquilo que eu comentei, o NASF estadual, ele vai, vocês vão colocar lá na questão 2.3, que é para quando for a questão da migração. A pergunta é, até julho de 2013, você pretende implantar mais alguma equipe? Você vai colocar ali. Agora, lá na questão 2.1, o NASF estadual não é reconhecido pelo Ministério, porque é uma particularidade de Santa Catarina. Então, na questão 2.1, o NASF-SC não vai na questão 2.1. Balneário Barra do Sul diz que não tem muita experiência de como funciona o PEMAC. Então, eles querem saber se tem um passo a passo de como funciona após a adesão. Tem, até vou mostrar a capa do manual, tem um manual instrutivo que vocês vão pegar no próprio Ministério da Saúde, lá no DAB, que tem um manual instrutivo sobre a questão do PEMAC, o passo a passo, a avaliação externa. Vocês podem ler esse manual instrutivo. Se tiver dúvidas, se não achar, solicito e a gente encaminha para vocês. Monte Carlo, quem já cadastrou com CPF antigo, precisa mudar? Se for o mesmo gestor, não tem a necessidade. Só se por acaso é gestor novo, sim, deve ser modificado. Então, São Miguel do Oeste diz que eles aderiram no ano passado 8 ESF. Este ano eles podem aderir todas ou pode ser menos equipes? Deve aderir todas. Mesmo que o ano passado, lembro que no início o Ministério colocou um limite, tantos porcentos, a gente quer que o município vai aderir todas as suas equipes que ela tem implantada, as suas equipes implantadas. Por quê? Foi o que a gente percebeu ano passado. Algumas equipes entraram na avaliação do PEMAC, outras não. E deu muito problema, porque o próprio município, ao fazer a conversa com as equipes, só chamava aquelas equipes que ia ser avaliação externa. E as outras se sentiam fora. Então, isso é importante que entre todas as equipes. Todas que eu tenho implantada de saúde da família, saúde bucal e NASF federal entram. E o CEL também, porque é uma avaliação externa, né? A gente tem que ver como é que está o nosso processo de trabalho. Então, é importante que entrem. Lógico que uma equipe provavelmente vai tirar uma nota melhor, a outra uma nota satisfatória, a outra regular. E com isso a gente vai ver o quê? Que todas as equipes devem seguir a mesma orientação, o mesmo trabalho. Isso quer dizer que as equipes elas não estão trabalhando na mesma linha como deve ser trabalhada dentro da portaria da política de atenção básica. A próxima pergunta é de Alta Bela Vista. Pode o coordenador de atenção básica não ser um profissional de saúde? Não deveria, né? Porque, na realidade, até pode, mas não deveria. Por quê? O profissional da área da saúde, ele vai conhecer e vai entender não só a questão do PEMAC, vai entender todo o trabalho dentro da política, o que é preconizado. Esse profissional sendo um profissional assistente social, um enfermeiro, um profissional médico, um profissional de saúde bucal, um psicólogo, mas deveria ser da área da saúde. É o melhor, né? Zorteia diz que eles participaram do primeiro ciclo do PEMAC, mas que estão com dificuldade para a recontratualização. Eles falam que o gestor novo já realizou o cadastro, mas quando eles entram na página, eles clicam na flecha verde, mas não abrem a opção de adesão ao PEMAC. Então, o que fazer?
Vocês não eu não entendi, eles não conseguiram fazer a adesão ou a contratualização? Eles falam que estão com dificuldades para a recontratualização. Lembro que a recontratualização ainda não abriu a página. A adesão já abriu. Aquela seta verde que eu mostrei, deixa eu retornar aqui a apresentação. Se o gestor é novo, lembre que você vai entrar com a senha do fundo, vai cadastrar o gestor e vai entrar na próxima página, né? Que aqui com a senha usuário vai entrar na seta verde. Se por acaso acontecer essa situação, entre em contato com a gente vai estar orientando por telefone. Se por acaso for alguma questão do próprio município ou do sistema, o PEMAC lá no Ministério também vai fazer essa orientação. Primeiro passo. Nós vamos ver isso com vocês, a gente entra em contato, depois a gente vai pegar o município e a gente entra em contato para ver qual é o problema, o que está acontecendo. E se a gente não conseguir resolver com vocês, a gente passa o telefone direto dos técnicos de informática do Ministério da Saúde, lá do PEMAC. É qual o município? Durtéa. Bom, a próxima pergunta é de Luzerna. É obrigatório responder o questionário? Sim, é obrigatório, porque o questionário da avaliação, ele vai pedir a avaliação, eu sei que é 4 páginas, mas vocês viram que é sim, não, né? E é até para o Ministério ter uma informação, um dado de como foi essa própria avaliação externa. Então, é importante responder, porque, pelo que eu sei, ela não vai para as próximas páginas. Então, responda, tira um tempo para responder o questionário. É importante também salientar que, ao responder essas últimas páginas, como é gestor novo e muitas coordenadoras de atenção básica também não participaram do processo anterior, mas vale lembrar que ficaram profissionais, né, nas equipes que participaram do processo anterior. Então, esse coordenador, gestor, pode estar conversando com as equipes que participaram, com os outros atores, para poder estar contribuindo nas respostas necessárias. Bom, a próxima pergunta é de Monte Carlo. É necessário cada unidade fazer sua recontratualização ou é feito uma só pelo gestor? Não, a recontratualização, conforme o primeiro ciclo do PEMAC, né, 2011-2012, que foi mais centrado em 2012, essa recontratualização ou contratualização na outra fase do PEMAC foi feita por cada coordenador responsável de cada ESF, né, unidade, né, no caso. Nesse caso, agora vai ter também da estratégia, o coordenador do NASF, que vai provavelmente fazer, do CEL, da equipe de consultório na rua, se entrar, na equipe de atenção domiciliar. Então, tanto a contratualização como a recontratualização, o gestor vai liberar para cada coordenador de cada unidade, de cada equipe. Bom, a próxima pergunta é de Piratuba. Eles entraram com a senha do gestor anterior, mas para mudar o gestor na página, eles ainda não têm acesso. Por quê? Lembra que você tem que alterar o gestor, alterar lá no Fundo Municipal de Saúde o gestor. Também, se você tiver dúvida, a gente pode entrar em contato com vocês ou vocês com a gente faz o passo a passo com vocês, tá? Piratuba também pode, é importante Piratuba também mandar o contato, ok, Piratuba? Bom, a próxima pergunta é de Morro da Fumaça. Na estadual tipo 2, poderá se transformar em federal? Irá valer o atual cadastro? Vai ser um NASF federal, porque o NASF federal, NASF 3 federal, vai ser as equipes de teto de equipe Saúde da Família de 1 a 3. E o atual cadastro, tu queres dizer, vai ter que ser um projeto novo, vai ter que passar pelo Conselho Municipal de Saúde, dizendo que vai fazer essa migração, vai ter que mandar uma declaração de incentivo nova, correta, mas quando sair a portaria nós vamos entrar em contato com todos os nossos municípios que tem NASF-SC para fazer essa migração. Só um atento aqui. Morro da Fumaça, como é um município da macro que eu coordeno, vale lembrar que vocês já têm portaria de NASF federal, vocês somente têm que implantar NASF federal modalidade 2, vocês já receberam portaria, isso já foi passado várias vezes, a portaria para a regional repassou para vocês. Em janeiro ainda eu chamei a atenção que em fevereiro eu ia sair de férias, que já estava expirando o tempo para a implantação desse NASF 2. Então o NASF de vocês já tem portaria de credenciamento de NASF federal, então vocês já podem
implantar, cadastrar lá no CENES, e NASF 2, né, que tem colunas NASF 1, 2 e 3, e vocês já podem colocar como uma equipe, se vocês até junho vão ter ele implantado e cadastrado como pede, né, na portaria, vocês já podem colocar ele com também adesão ao PEMAC. A próxima pergunta é de Iraceminha. No item 3.1, mudamos o gestor, a equipe continua a mesma, então respondemos sim ou não. Se, na questão que a pergunta, se acompanharam, se essa equipe deu toda a orientação para o gestor e ela tem domínio para responder as próximas perguntas, responde que sim, né? Mesmo sendo um gestor novo, mas a equipe acompanhou, a equipe teve domínio. Então, pode ser respondido sim e responder as próximas perguntas. Canoinhas diz que o município aderiu ao PEMAC, porém não houve repasse de gratificação para as equipes. O que aconteceu com a verba? A verba, não esqueçam que se vocês olharem no Fundo Nacional de Saúde, a verba é passada para o município. Isso é uma questão de gestão, uma questão interna que vocês têm que conversar. A verba é passada para o município, mas o Estado ele não gerencia essa questão. Então, isso é uma conversa interna de vocês. A próxima pergunta é de Imbituba. Estão elaborando a MAC-CEL e a MAC-NASF? Vai ser a mesma avaliação que fizeram no ano passado? Lembram que a MAC-NASF do ano passado foi uma experiência do Estado de Santa Catarina. O Ministério vai usar bastante nossa informação. Isso foi uma particularidade de Santa Catarina, que a gente já fez o MAC-NASF, para até vocês, sabendo que ia ter o PEMAC-NASF, essa avaliação do PEMAC-NASF, a gente já criou, discutiu, teve o encontro estadual do NASF em dezembro, e vocês tiveram já esse contato com o instrumento, que ele não vai ser muito diferente, as perguntas, do que o Ministério vai criar. Que o Ministério usou as nossas perguntas, ou o nosso questionário também como referência. Então, vocês já tiveram esse contato, já tiveram esse momento. O do CEL eles estão criando. Campos Novos pergunta, na etapa 2 de 4, deverá ser colocado o número de equipes independente do município não ter CEL? Coloca o número de equipes que vão fazer, dessas equipes que vão ser implantadas em julho, qual dessas vocês estão fazendo a previsão para adesão? Então, se você não tem CEL, você não vai colocar, né? Só se por acaso você é um município que tem porte para implantar o CEL. Um município que tem porte, que eu mesmo tendo o NASF, para implantar o NASF. Então, se o município não é porte para CEL, ele não vai colocar, tá? Lages pergunta se existe um número mínimo de equipes, tanto da ESS quanto da saúde bucal para adesão ao PEMAC. Não existe. A gente quer que todas sejam avaliadas, que Santa Catarina novamente seja um município que mais vai aderir às equipes, ou o estado que mais vai aderir às equipes, à avaliação externa das equipes do PEMAC. Só lembrando que no início da nossa apresentação a gente falou na universalização, né? Que então esse ano, nesse ciclo, o Ministério abriu para todas as equipes. A próxima pergunta também é de Lages. É provável que todas as equipes já tenham feito adesão, mas como ficará se depois da adesão elas não quiserem fazer a recontratualização? Isso é o que a gente também já comentou, que tem que ter um acordo e esse acordo é coletivo, né? A adesão não é obrigatória, né? Mas se o gestor, que Lages já aderiu no primeiro ciclo e agora estão com esse problema, então vale salientar que agora nesse início de contratualização para os novos e recontratualização, que é o caso de Lages, que vocês sentem com a coordenação da atenção básica, com o diretor de atenção básica e com o gestor da saúde, para que vocês estejam colocando, deixando isso bem redondinho, para não dar problema no decorrer do processo do PEMAC, tá? Então, é necessário que tenha esse acordo entre equipes e gestores, para que depois o processo não fique prejudicado. Itapuá quer saber qual é a portaria que passa o NASF 2 para a federal. Tá, a portaria 13.124, se não me falha a memória, ela instituiu, na verdade, o NASF 1 já existia, o 2, e ela institui então o NASF 3. O NASF 1 e o NASF 2, ela vem colocando vem modificando o número de equipes de adesão
de vinculação a cada NASF 1 e 2. O NASF 3, a novidade é que os municípios que tinham de 1 a 2 equipes, eles ficavam ainda na condição de NASF Santa Catarina, financiado exclusivamente pelo Estado, né? Então, todo município que tiver na condição de NASF Santa Catarina, na modalidade 1 e 2, eles vão poder fazer a solicitação de NASF federal. Quando a Catarina fala em migração, a migração quer dizer que vocês vão refazer o projeto, ou atualizar o projeto que vocês já têm do NASF Santa Catarina. Vocês vão solicitar, né, da ciência ao Conselho Municipal de Saúde. A gestora vai enviar um documento dizendo que vocês vão passar, né, vão implantar agora o NASF federal. Vocês têm que ter o conhecimento da portaria por causa da carga horária exigida para cada modalidade de NASF. Geralmente, os municípios que têm de 1 até 2 equipes, eles vão ficar na modalidade do NASF 3 federal. De 3 a 4 equipes, eles vão ficar na modalidade do NASF federal 2. E os que têm de 5 para mais é modalidade NASF Federal 1. Então, é só seguir as orientações que tem na nossa página de atenção básica sobre cadastramento e credenciamento de NASF, que vocês já vão ter todas as orientações. A próxima pergunta é de Monte Carlo. A respeito da avaliação feita, temos como saber em que critérios somos penalizados para poder melhorarmos para a próxima avaliação? Até porque dentro do município tivemos equipe com nota ótima e outra como regular, e o trabalho desenvolvido, a estrutura física foi praticamente a mesma. Tá. Na página do próprio Departamento de Atenção Básica, lá vocês têm que ver com o gestor, com a coordenação de vocês aí da Atenção Básica, ou com o gestor municipal, onde não tiver, que tem o acesso, sim, por equipe, tá? Vocês têm como acessar e ver em que itens vocês, do processo de trabalho, ou de outras dimensões lá, vocês foram melhor ou pior avaliados. Porquilinha diz que o NASF é federal e está incluso no número de CNES de uma unidade de saúde que já está contemplada com o PEMAC. Isso vai prejudicar a adesão do mesmo ou ele vai conseguir receber recurso para o NASF? Não vai prejudicar, porque lembro que vocês vão aderir por equipe. Não importa se o número de CNES é o mesmo. Tem municípios que têm 2 ou 3 equipes na mesma unidade, com o mesmo CNES. Então não importa, porque a adesão vai ser por equipe. E não prejudica essa questão do recurso, nem da questão da adesão. Só vale salientar também que na vinculação, né, na adesão do NASF, os NASFs vão ter que obedecer minimamente a vinculação das equipes, conforme está nessa portaria que eu sei, 3.124. E na 2488. E na 2488, que é da Política de Atenção Básica. Então, no caso de um NASF na modalidade 1, como é o caso de Forquilhinha Federal, NASF 1 Federal, no mínimo ele tem que estar, no momento lá da adesão, ele depois na contratualização, ele vai ter que dizer que ele vai ter no mínimo 5 equipes e provavelmente, quando abrir o sistema, de repente até tem que citar as equipes, né, para formalizar. A última pergunta é de Lages. O Ministério quer a totalidade da adesão, mas se as equipes não quiserem, eles têm que ter um percentual mínimo? Não, a adesão é algo voluntário, a gente estimula, por quê? Porque o PEMAC é um indutor, né, para melhoria da qualidade do acesso da atenção básica, né? Então, o importante é que todas as equipes entrem nesse processo, porque a nossa reclamação maior qual era? É que o incentivo financeiro dispensado, financiamento da atenção básica, é um financiamento insuficiente. Então, o Ministério vem acenando com diversos programas para qualificar a atenção básica, Requalifica o BS, Programa Saúde na Escola, PEMAC, dando incentivo para melhorar e, na verdade, é assim, ó, se a gente for pensar, o PEMAC ele vem dando um incentivo maior, é merecido, mas ele não está pedindo nada além do que a atenção básica já deveria estar fazendo. Tá? Então, assim, não tem um número mínimo de equipe, tá? Mas a gente sempre recomenda, orienta que faça uma adesão da maior
maior número possível de equipe. Agora a adesão é voluntária, né? Então a gente não pode dizer assim, não, tem que aderir, é obrigado a aderir. Então isso é consenso, é dentro do município, o gestor municipal tem que sentar com todas as coordenações, com todos os atores envolvidos e ver realmente, vocês não querem aderir, por que vocês não querem aderir, por que a equipe não quer recontratualizar. Então tem que disparar esse processo, esses questionamentos, porque aí é uma construção, aí entra até o papel de um apoiador institucional para também ajudar a fazer a mediação de todos esses entraves que estão acontecendo quando a equipe diz, tá, o gestor faz adesão, mas eu não vou fazer a contratualização nem a recontratualização. Por que a equipe não quer fazer a recontratualização? Então tem que ser um processo bem transparente, com bastante leveza, para que não fique esse nó crítico no início do processo, porque provavelmente ele vai atravancar no decorrer das fases do PEMAC. Bom, então o workshop de hoje fica por aqui. A gente agradece a participação de vocês. E eu também quero lembrar que o vídeo com o workshop completo, com as perguntas, estará disponível no nosso site do Telesaúde a partir de semana que vem. Os convidados agora também podem se despedir. Pessoal, obrigada pela atenção. Estamos à disposição. Nosso telefone, então só informando o telefone e reforçando, nosso telefone é 3-212-1694. Ou tem 91, final 91, 90, e o nosso e-mail GEABS, nosso e-mail geral, nosso e-mail da gerência geabs@saude.sc.gov.br. Estamos à disposição e muito obrigada pela atenção. Eu agradeço também a atenção de todos e me coloco também à disposição de todos os municípios de Santa Catarina, né? Não somente os da Mato Sul, que são os da minha preferência, da minha macro-região, mas à medida que a gente atende uma ligação, se a coordenadora não estiver, né, de determinado município, estamos aí para responder as dúvidas e ajudar no processo. E também vamos colocar, lembrando do e-mail do Telesaúde, consultoria.telesaude, com 2 S, sc@gmail.com. Então, dúvidas, Telesaúde, dúvidas para GEABS, para as regionais, a gente está à disposição e a nossa função é o apoio institucional.